Então, mais um vídeo aqui no canal da Coder. Hoje eu quero comentar com vocês dois repositórios no GitHub que são repositórios muito interessantes e muito importantes de serem conhecidos se você está estudando programação, principalmente programação para web. Tá? Então, um repositório ele vai te dar todo o roadmap, não necessariamente ali é a verdade absoluta, mas vai te ajudar muito a entender vários caminhos possíveis para quem está aprendendo a desenvolver web, seja para front-end ou para back-end. E o outro repositório é um repositório de ideias de aplicações, tem muitas ideias legais lá, eu vou mostrar para vocês. Primeiramente, deixa eu colocar aqui nesse repositório, pronto. Nós temos esse repositório aqui no GitHub, eu vou deixar no link da descrição do vídeo os dois repositórios, não precisa se preocupar em pegar agora. Tá? Nós temos aqui o que seria um roadmap em 2021 para desenvolvedor web, e aqui, se você for descendo, você verá que ele divide em três paths aqui, né? Na verdade, dois, que depois vai para um terceiro, que seria front-end, back-end, e aqui especializando também para DevOps. E ele vai colocando algumas coisas que são requisitos básicos para qualquer caminho, né? Entender de algum sistema, né, de controle de versão, e aí saber usar o terminal de forma básica, entender algoritmo, estrutura de dados, GitHub e tal. Então tem algumas coisas que ele coloca aqui como requisito, não necessariamente você precisa, eu preciso aprender SSH para entender, né, sobre HTML, CSS, JavaScript. Não leve isso necessariamente à risca, mas alguns conhecimentos aqui são muito importantes mesmo, tá? E aqui ele vai mostrar para você toda a trilha de front-end, com algumas perguntas básicas sobre o que é a internet. Necessariamente você precisa saber como o DNS funciona para estudar HTML, CSS e JavaScript? Não. E outra coisa importante também não veja isso como, caramba, tem tantas tecnologias, tantas coisas para eu aprender, não se sinta sobrecarregado só lendo isso, mas isso sem dúvida vai te ajudar a ter uma ideia de um possível caminho para que você possa começar a trilhar a sua vida de desenvolvedor web. Tá? Então aqui HTML, CSS, depois JavaScript, ele vai passando aqui por uns sistemas de controle de versão, e aí ele vai mostrando aqui, por exemplo, o GitHub, como você usar o Git, né, ter o básico de Git aí para que você possa persistir, salvar os seus códigos em um repositório, gerenciadores de pacote, tem muita coisa legal que você pode trabalhar seguindo esse repositório, vai dar algumas ideias de tecnologias, de frameworks e também de coisas que estão ao redor do desenvolvimento web, tá? Componentes webs, frameworks CSS e tal, ele vai colocando aqui várias coisas interessantes. E se você descer um pouco mais, você vai ver uma outra trilha, que é a trilha de back-end. E aí você vai ter que entender também sobre algumas linguagens, ele dá ideias aqui de linguagens, coisas que você precisa saber, o uso de terminal, entender um pouco de como funciona um sistema operacional e outras coisas aqui. Como eu disse, não é uma lista, digamos assim, não é o único caminho que você pode seguir, mas dá para ter várias ideias interessantes de como você pode seguir uma trilha de front-end e de back-end, e se você descer aqui um pouco mais, você também verá um pouco da trilha de DevOps. Então, esse é um repositório muito legal, que o link está na descrição. E o segundo repositório do GitHub, que eu pessoalmente gosto muito, tá? E esse repositório é muito massa, são ideias de aplicações. Muitas vezes não é incomum você chegar, cara, eu quero desenvolver uma aplicação que tenha um nível fácil, que seja fácil de desenvolver só para testar aqui, por exemplo, um novo framework que eu estou aprendendo. Aqui tem várias ideias legais, fáceis de fazer, inclusive com alguns exemplos já feitos, para entender ainda de forma mais clara qual é a ideia por trás daquele aplicativo sugerido aqui, tá? Ele divide em três grandes listas, né, que ele chama aqui de três camadas, 1, 2 e 3, que são projetos para quem está iniciando. Nem sempre os projetos para quem está iniciando são totalmente triviais, são projetos já, então você já saiu daquela fase de fazer exercício, já está tentando fazer projetos. Então não fique frustrado caso você por algum motivo não consiga fazer aquele projeto sugerido, porque faz parte
do processo de aprendizado, não conseguir, depois tentar de novo e tentar fazer alguma coisa mais simples para depois voltar e conseguir fazer, tá? Então, alguns projetos interessantes, eu vou entrar em um que eu olhei ontem, inclusive tem um exemplo que está na camada 2 aqui de projetos intermediários, que é um projeto de um jogo de memória, tá? E clicando aqui, você vai ver algumas histórias de usuário que ele coloca para você fazer. E se você descer um pouco mais, vai ter aqui alguns exemplos de pessoas que já fizeram esse projeto. Então, por exemplo, ó, esse Flip Card Memory Game. Clicando aqui, ele vai para o CodePen. E aqui você tem, por exemplo, ó, clicando, acho que é, deixa eu ver nesse P aqui, você vai definir qual é o nível que você quer, casual, médio ou difícil. Você tem aqui algumas outras instruções, né? Tem um teclas de atalho, P para pausar, ESC para abandonar o jogo, caso você queira pausar, porque ele tem um tempo, né? Que você tem que descobrir todos os cartões dentro de um tempo. E aqui eu vou colocar, por exemplo, casual. Clicando aqui, ele vai iniciar o jogo e eu tenho, por exemplo, ó, que descobrindo onde estão os equivalentes. Não sei se era aqui ou era aqui. Pronto. E aí você vai fazendo de acordo com a sua capacidade de decorar aí, certo? Que eu sou não muito bom, tá? E aí você vai fazendo o jogo e ele tem um tempo aqui, ó, até que no final, se você não conseguir, ele reinicia o jogo. Muito legal esse repositório de ideias. Você vai ter muitas ideias legais, inclusive para você fazer o seu portfólio, porque muitas vezes você acaba não tendo tantas ideias de aplicações que pode ser feito e um desafio, digamos assim, muito legal é você ir fazendo cada um dos aplicativos e criando um portfólio, porque eu tenho certeza que você vai aprender muito nesse processo. É algo que eventualmente depois, se eu tiver um pouco mais de tempo, eu vou tentar passar por todas essas aplicações. Algumas coisas muito provavelmente serão novas para mim. Eu vi que tem um aplicativo, por exemplo, para você desenhar na tela. Você coloca um canvas e aí você desenha com o mouse. Eu nunca fiz um aplicativo desse. Então, sem dúvida, fazer um aplicativo desse trará um conhecimento muito interessante. Beleza, pessoal? Então, só uma dica rápida de 2 repositórios aí no GitHub que são muito importantes para quem é estudante, principalmente de desenvolvimento, né, de aplicações voltadas para web. Então, um grande abraço, deixa o like, compartilhe com seus amigos e nos vemos nos próximos vídeos aqui no canal da Coder. Até lá!